Meus irmãos, a paz do Senhor, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Não sei como você se encontra neste momento, diante deste período crítico que todos nós estamos vivenciando, mas eu desejo ler aqui um texto em 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu quero aqui trazer uma palavra para os que vivem do altar. Isto falo dos verdadeiros ministros de Deus, aqueles que foram chamados pelo Senhor para cuidar do seu povo, cuidando através da palavra de Deus, alimentando este povo, nutrindo este povo com a palavra de Deus, com o objetivo de prepará-los para chegar à presença de Deus nas mansões celestiais. Nós não podemos viver de vista. Nós sabemos que precisamos viver pela fé. Precisamos viver desta fé que oferta a cada um de nós a certeza do cuidado de Deus para com a nossa vida durante este período crítico que nós vivenciamos no Brasil. É bem verdade que grande parte dos ministros de Deus vivem 100% da obra. E diante disto, querendo ou não, vêm os pensamentos, querendo perturbar sua mente, sobre os recursos que haverão de vir através dos fiéis, para os pagamentos devidos das coisas que não tem como deixar de pagar. Bem como também do suprimento para a vida do pastor e de sua família. Mas eu quero dizer a você, meu amado irmão, que certamente está assistindo este vídeo, que Deus cuida do ministro de Deus. Paulo, quando disse isto, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O próprio Cristo, como sumo pastor, ele experimentou como homem aqui na terra, experimentou o cuidado do seu Pai. Pois a Bíblia Sagrada relata que havia mulheres que através das suas fazendas, dos seus bens, cuidavam do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo experimentou isto como homem, como líder, como aquele que estava preparando obreiros para levar avante a sua palavra de salvação, de transformação, de reconciliação ao ser humano. E enquanto Jesus estava aqui, pelo menos por 2 vezes, quero falar de 2 vezes, baseando-me em 2 textos sagrados, onde Cristo chama os escolhidos, os discípulos, os obreiros, e os comissiona para levar a sua bendita palavra às pessoas. Nós temos aqui o primeiro episódio dos 12 discípulos. Está registrado em Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 5, onde Cristo comissiona esses 12 discípulos a irem levar, ou a ir levar a sua palavra às demais pessoas. E o texto sagrado, ele é bonito, quando ele diz aqui no versículo 3, e disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali,
sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E o versículo 6 finaliza dizendo: e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Meu amado irmão, esta é a palavra de Deus para o seu coração. Deus cuida de você. O Senhor Jesus, como disse no início da minha fala, experimentou os cuidados de Deus enquanto homem aqui na terra. O próprio Pai levantou mulheres para, através dos seus bens, fazendas, cuidar de seu filho. Digo aqui, como missionário aqui na terra. Agora o próprio Cristo chama os 12 discípulos e os manda levar a palavra às cidades por onde haviam de passar. E o interessante é que Jesus disse: nada leveis, alforje, bordão, pão, vestes, dinheiro. Será que não passou na mente dos discípulos uma pergunta? E o que vamos comer? O que será de nós? Onde vamos passar a noite? Onde vamos refrescar a nossa cabeça por causa do calor do dia? Mas Jesus queria que os 12 discípulos começassem a experimentar o cuidado de Deus na vida deles, quando Cristo não estivesse mais aqui como homem. E eles foram, como o texto diz, foram confiando na palavra do Senhor. Você um dia, meu irmão, aceitou o ministério porque você confiou que o Senhor cuidaria de você e da sua família. Mesmo neste momento crítico que estamos a vivenciar, onde muitos estão preocupados, onde a alma de muitos está aflita, angustiada, porque talvez muitos daqueles que se dizem cristãos não chegaram em obediência à palavra de Deus para manter a obra e também o obreiro. Mas continue acreditando que o Senhor cuida de você e da sua família. Tendo o que comer, tendo o que vestir, esteja contente com isto. É melhor você estar confiando em Deus do que deixar de confiar nele. Mas eu não quero me alongar nesse vídeo, essa rápida palavra. Também eu encontro o segundo episódio, onde o próprio Senhor chega a comissionar 70 discípulos. Está em Lucas 10. O Senhor comissiona 70 discípulos e os manda de 2 em 2 às aldeias e outros lugares, cidades, onde ele havia de ir para levar a mensagem de Cristo. E o versículo 3 diz: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é o obreiro de seu salário, não andeis de casa em casa. Eu não quero me deter nos textos sagrados para esmiuçar, pois não é meu objetivo aqui fazer uma explanação ampla, mas sucinta. Desse texto sagrado, você observa, meu irmão, o cuidado do Senhor para com aqueles 70 a quem ele enviou para pregar a palavra. E o mesmo texto enfatiza: não levem nada.
Não levem bolsa, alforje, sandálias. Deus cuida de você. Esta é a palavra que eu tenho para você, ministro. Descanse o seu coração. Não perca a confiança em Deus. Deixe Deus mandar o necessário para você e sua família neste momento. Assim como Deus cuidará de você, Deus cuidará também das suas ovelhas. Deus não deixará os demais crentes também a mendigar. O salmista disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo a mendigar o pão. Você deixou tudo para servir ao Senhor na obra ministerial. E Deus não vai deixar você em dificuldades. Deus vai mandar o necessário para a sua manutenção da obra de Deus e também na vida dos crentes fiéis à obra do Senhor. Quero também falar de um outro personagem. Este homem chamado Paulo. Antes, o nome Saulo, mas depois voltou-se e foi chamado de Paulo. Paulo, em Atos 9,15, Jesus disse: olha, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos reis, onde quer que eu envie. Permita-me assim parafrasear um pouco desse texto de Atos 9,15. E Paulo foi chamado pelo Senhor para ir levar a sua palavra a todas as classes sociais, a todas as pessoas. E Paulo foi. Paulo experimentou também o cuidado de Deus na sua vida. Aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz, versículo 11, não digo isto por necessidade, como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Talvez você ainda não aprendeu a se contentar com o que tem. Mas este tempo veio para nos ensinar, para a gente aprender a contentar com o que temos, que Deus vai mandando para o necessário nosso e da obra. Versículo 12, Paulo diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 14. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Versículo 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então veja que Deus levantou a igreja de Filipos para cuidar do apóstolo Paulo, por onde ele andasse. Deus levanta pessoas para cuidar de você, ministro. Descanse seu coração. Não deixe as preocupações, as perturbações dominarem a sua mente. Deus cuida de você. Está vindo a lembrança aqui um texto de Lucas 22. Lucas 22. E versículo 35. Jesus falando para os discípulos, enfatizando o cuidado dele para com os discípulos, no que diz respeito à obra da evangelização, à obra de Deus. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Está vendo? Nada faltou. Por mais que talvez eles pensassem, sem bolsa, sem dinheiro, sem alforje, sem sandália, sem vestimenta, sem pão, o que será de nós? Mas lá na frente, Jesus perguntou, quando eu vos mandei sem nada, faltou alguma coisa? Nada. Deus cuida de você. Deus cuida de você.
Deus cuida de você. Deus abençoe.